faz o trabalho da casa, um trabalho que visa mostrar através de um tema, né? Dizendo para uma ótica espírita, Então, nesse momento, nós estamos aí dando início a esse trabalho. Tá? E, para começar, vamos fazer a nossa prece inicial. Então, eu peço a todos que abram seus corações. Né? Vamos elevar o nosso pensamento mais alto possível, pensar em Jesus. E vamos dizer assim: Senhor, infinita misericórdia, amor, Jesus, mestre amado, mestre querido, aqui estamos mais uma vez, Senhor, em teu nome, nessa casa de amor, de caridade, onde é um colégio, escola, onde também é um hospital de almas. Pedimos, Senhor, nesse momento, nos abençoe, para que possamos, nesse momento, absorver tudo de bom que possamos alcançar aqui nesse ambiente. Pedimos também que ilumine e abençoe o nosso expositor dessa manhã, para que ele possa passar tudo aquilo que ele se preparou, para que nós possamos entender melhor a vida. Nesse momento, Senhor, agradecemos humildemente, no fundo dos nossos corações, e pedimos a vossa permissão para darmos início aos trabalhos do dia de hoje. E assim seja, na graça de Deus. Vamos chamar então o colaborador da casa, o tarefeiro, vai hoje quem hoje nos dá a palavra, vamos passar aqui, né, porque ele se preparou para passar hoje. Que eu coloquei ela mesmo nem vendo tirar dos aflitos. Ninguém é perto dele. Porque ela não vai dizer, né? Acho que para todos nós, né? 100% que estão aqui pode estar encaixado dela, né? 100%. Então, a palavra do irmão Noel, a todo teu irmão, Senhor. Meus irmãos, antes de tudo, queremos lembrar a vocês, e todos nós que vamos fazer aqui uma exposição, né? Para vocês. Somos tão necessitados de esclarecimento, de proteção, de tudo quanto vocês. Apenas há uma troca. Eu estou aqui na frente e vocês estão aqui. Mas essa troca também pode acontecer algum dia, né? Da pessoa que eu estar ali e a pessoa vir para cá. Quantas vezes eu sentado ouvindo um irmão falar, eu tenho informações que às vezes eu não tinha e que enriqueceu o meu conhecimento. Então, isso aqui é uma troca, né? Já que na doutrina espírita não temos oradores oficiais, tudo, nada disso. Estamos nós estudando, aquele que sabe mais um pouquinho passa a informação para o outro, e às vezes, muitas das vezes, aqui, às vezes, o companheiro levanta a mão lá, fala alguma coisa, a gente também aprende. Isso acontece. Não se engane vocês, não. Então, o trabalho que a gente tem que fazer aqui, principalmente, toda vez que a gente vai fazer uma exposição, é botar muito amor no coração para ofertar a vocês o que nós temos de melhor. Tá? E vocês entenderem as nossas falhas. Se nós tivermos alguma falha, alguma coisa, ter a fraternidade e a compreensão de nos entender. Que é isso que é o mais importante. Né? Claro, o conhecimento é muito importante, mas isso aí é a chave de tudo. É a interação, a fraternidade, o entendimento. E uma alegria, porque aqui nós todos nós nos conhecemos, né? Então é muito bom quando a gente encontra companheiros que a gente já conhece, a gente dá a luta. Bem, o tema hoje, não foi escolhido desde ontem, é Bem-aventurados aflitos. Eu acredito que esse tema encaixa para todos nós. Né? Todos nós estamos na profissão. Mas vamos ver o maior de todos que nos ensinou sobre a aflição. O interessante é o seguinte, que termina o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos do Evangelho, e começa o capítulo Cristo Consolador. E justamente a primeira parte do Cristo Consolador fala tudo da aflição. É interessante como é que a doutrina de Jesus, ela vem trazendo o encadeamento dos ensinamentos, direitinho. E eu fiz questão de botar aqui, destacar logo esse texto aqui de Mateus, no capítulo 11, versículo 28 a 30, e diz o seguinte: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Olha o que Jesus prometeu. Tomai sobre vós o meu jugo
e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Pois é o meu jugo leve e o meu fardo, não, o meu jugo é leve e o meu fardo suave, o meu jugo, ó. O meu jugo é suave e leve o meu fardo. Quer dizer, eu já errei aqui, tá? Ah, não, pois é suave o meu jugo, eu que errado, e leve o meu fardo. Então isso aí, esse ensinamento, resume tudo que nós podemos saber da aflição. Não é? O que nós precisamos saber mais que Jesus falou ali? De vinde a mim todos vós. Quer dizer, ele é realmente o caminho, aquele que nós podemos procurar na hora das nossas aflições. Ele falou, de vinde a mim. Né? Tomai sobre vós o meu jugo. O ensinamento dele, a doutrina dele. Né? E aprendei comigo que sou brando e humilde de coração. Jesus dizendo aqui isso. E acharei repouso para a vossa alma. Se nós fizermos isso, nós vamos encontrar repouso para a nossa alma. Pois é, o meu quando é suave, o meu jugo é muito bem. Então Jesus disse isso. Na época que Jesus falou isso, bastava esse ensinamento para as pessoas, né? Nós estamos, na época, a humanidade vivia numa escuridão de conhecimento. O homem vivia necessitado de amor. Porque naquela época, hoje nós ainda vamos falar em violência, vamos falar em desrespeito, em sofrimento no mundo, mas naquele tempo o sofrimento era muito maior. Porque as pessoas encarnadas ainda estavam bem atrasadas ainda em relação ao conhecimento espiritual. Porque as pessoas viviam do paganismo, viviam das doutrinas pagãs, né? Da mitologia, daqueles conhecimentos que não trazia ao homem ainda aquele sentimento de amor, que é o amor verdadeiro, que estava precisando no coração dos homens para amolecer o sentimento das pessoas e fazê-las se abrirem para a vida. E Jesus teve essa missão. Então, quando ele subiu ao monte e começou a trazer todos esses ensinamentos, eram como gotas de águas, né, fresquinha, que caía no coração dos homens que estavam ardendo de sofrimento de dor, precisando daquela hora de amor que Jesus veio trazer a todos nós. Então, quando ele falou tudo isso, foi como se fosse um alívio para a humanidade, para aquelas pessoas que estavam ouvindo ele. Porque ninguém falava de amor, falava de entendimento, de compreensão, naquela época, como Jesus falou. O homem vivia na barbárie. Então, naquela época, o homem precisava daquele conhecimento. E a doutrina de Jesus, a doutrina do sofrimento que Jesus ensinava, ela veio trabalhando no coração dos homens. Mas vejam bem, se nós olharmos bem para o ensinamento de Jesus, nós sabemos que ele é importante para o nosso coração, mas chega um certo momento que fica faltando alguma coisa para que esse conhecimento entre pleno no nosso coração. O que fica faltando? As explicações para tudo isso. Ah, tá, eu devo sofrer, sim. Eu sou bem-aventurado dos aflitos. Mas por que eu vou sofrer? Não é? Qual a importância do sofrimento? Aí uns dizem assim, mas é para você ter mérito no mundo espiritual. Você vai desencarnar, você sofreu muito, viveu uma vida de dificuldade no mundo. Quando você chega lá, vai encontrar a paz, a alegria, tudo que você merecer. Isso seria explicado sem a doutrina espírita? Claro que não. Porque se o sofrimento fosse igual para todos, se todos nós tivéssemos, fosse uma coisa equânime, né? Igual para todo mundo, até que daria para explicar. Mas acontece que isso não acontece, né, gente? O sofrimento é igual para todo mundo? Não. Ele é repartido das formas mais diversas possíveis. Aí, com a doutrina de Jesus, veio a luz, veio a paz, veio a refrigério, né? Para os corações. Mas essa questão não ficou resolvida. Essa questão ainda ficou dentro do coração do homem. Quando ele evoluiu mais, quando ele cresceu mais, né? Ele começou a ter necessidade desses esclarecimentos. E o que aconteceu? Através da doutrina espírita, nós vamos entender isso. Por isso que se diz que Jesus é a porta e Kardec é a chave, a doutrina espírita é a chave. Para a gente abrir o Evangelho de Jesus e entender, entrar em toda a sua plenitude no Evangelho de Jesus.
né? Veio trazer um marco no crescimento da humanidade. Então, muito bem, se esse sofrimento é dividido, não é igual, para um mais para um, mais para outro, é desigual o sofrimento, é dividido desigualmente, não é igual, nós temos, então, que entender isso. Por quê? Olha só, nós não acreditamos em Deus. Jesus não falou que Deus, em outra parte, ele falava que Deus era um pai justo, um pai bom, um pai que não dava pedra a quem pede um peixe, nem dá uma serpente, não dá serpente quem pede um peixe, nem uma pedra quem pede um pão. Ele não falou isso, Jesus? Ele quis dizer isso o quê? Que Deus era muito justo. Olha, então se Deus é justo, o sofrimento tem que ter uma causa justa, tá certo? Senão Deus não seria justo. Causas oriundas do passado. Isso. Mas existem dois tipos de sofrimento. Existem dois tipos de sofrimento. São os sofrimentos atuais mesmo, dessa nossa vida aqui. Se nós formos fazer um levantamento de tudo que nós passamos na vida, nós vamos ver que muitas coisas que nós passamos, nós podíamos ter evitado. Não são coisas que vêm de outras vidas. São coisas dessa vida mesmo. Nós, muitas das vezes, quando nascemos, como vamos vivendo a nossa vida, pela nossa própria imperfeição, isso é pela nossa própria imperfeição. Nós vamos aprender um dia quando nós vamos nos disciplinarmos, aí nós vamos poder viver melhor. Mas, por enquanto, pela nossa própria imperfeição, nós abusamos de muita coisa. Às vezes nós nascemos com um corpo saudável, né? Para o trabalho, para estar, mas nós abusamos dele de todo jeito. É comida em excesso. Outra hora é o trabalho exaustivo, que vai além das nossas forças. Outra hora são os vícios que nós adquirimos, todos nós. Não está jogando na cara de ninguém, que a pessoa é viciada disso, daquilo, mas todos nós. Isso é coisa do homem, do ser humano. Vamos ver isso. Vamos abraçar uns aos outros, vamos ver que nós temos os nossos vícios, os nossos defeitos. Então nós fazemos tudo isso. Aí nós fazemos o quê? Maltratamos o nosso corpo. Aí quando chega mais tarde, vem uma doença. Não é? Porque nós não cuidamos dele, não tivemos o cuidado necessário. Aí nós contraímos uma doença. Isso é de vida passada? Não. É dessa vida mesmo. Nós podíamos ter evitado se nós fôssemos mais disciplinados. Outro caso é o seguinte, a pessoa tem um filho, e tal, mas não cuida desse filho necessariamente como deve cuidar. Não ensina ele o amor ao próximo, o perdão, a disciplina do trabalho, né? Educa ele para a vida. Não, deixa, meu filho, e às vezes o filho faz as coisas, passa a mão na cabeça, não tem aquela energia, aquela autoridade e aquele amor, né? A autoridade de amor, de fraternal pelo filho. Não dá toda essa educação para o filho que ele precisa ter. Quando o filho cresce, é irresponsável. Faz uma porção de coisa que não deve. É de vida passada? Não. Somos nós. Porque, embora nós trazemos de outras vidas muitas tendências que nós temos, nesta vida aqui, nós estamos começando uma nova vida. Então nós temos uma oportunidade de nos renovar, de aprender, de tirar vícios e colocar no lugar desses vícios as virtudes. E as primeiras pessoas que têm a obrigação de fazer isso são os pais. Aí não faz, quando o camarada cresce, cheio daqueles problemas, aí vai culpar a divindade? Não pode culpar. Vai culpar a vida passada? Não pode. A responsabilidade é muitas das vezes, nós entramos numa contenda com alguém, e em vez de nós usarmos da fraternidade, deixa, né? Isso aqui é um problema que eu posso abrir mão. Outra coisa interessante é a gente aprender a abrir mão. Né? A gente sempre, o que é meu, não tem nada disso, é meu. Né? Não é meu não. Sabe por quê? Porque tudo que nós temos, um dia nós vamos desencarnar. Vamos deixar aqui na Terra e não vamos levar nada do que nós temos aqui. Mas nós... Caixão não tem gaveta. Não tem gaveta. Caixão não tem gaveta. Não leva joia, não leva dinheiro, não leva duplicata, não leva esse negócio de terreno, que é escritura. Não leva nada disso. Caixão não leva nada disso. Mas está tudo aí. Nós vamos levar o que no nosso coração? O sentimento de amor, de fraternidade, de compreensão que nós temos do nosso próximo. Não é? Aí, muito bem, nós entramos numa contenda muito grande com uma determinada pessoa por causa de alguma coisa lá. Mas a gente não reda a pé. Não vou redar a pé. Aí você vai brigando, você arranja um inimigo, entra numa confusão danada, depois aquilo acaba vindo uma tragédia. Se você lá no começo fala assim, não,
Eu vou abrir mão. Isso aí não vai me fazer nem mais rico, nem mais pobre. Eu vou abrir mão. Vou procurar conquistar o meu irmão, vou mostrar a ele que não é só as coisas do mundo que vai me fazer crescer, mas também as coisas do coração. Aí você abre mão. O companheiro fica com o negócio, você fica com o seu prejuízo, entre aspas. Olha só, prejuízo, entre aspas. Não é prejuízo. E você evita uma contenda e uma tragédia, talvez, no futuro. Vamos culpar a vida passada? Vamos culpar Deus? Não. Vamos lá mesmo. Então, muitas coisas que nós passamos nessa vida, vamos fazer um retrospecto da nossa vida, cada um de nós, e vamos remontando a nossa vida. Até a infância. E depois vamos vendo o que nós fizemos durante toda essa vida. E vamos ver o que estamos passando agora. Se nós fizermos essa comparação, essa matemática, nós vamos ver que muitas coisas que nós estamos passando nesse momento, nós não teríamos passado se nós tivéssemos tido um outro comportamento. Quantos dizem assim, se eu tivesse hoje a idade que eu tinha na idade quando eu era jovem, o que eu tenho hoje, eu não faria isso novamente. Não é isso? Muitos não falam assim? Então evitaria sim, gente, muita coisa. Então, como eu estava falando no começo, são dois os tipos de sofrimento que nós temos na Terra. Um, que é o atual, que nós causamos aqui agora. E tem um certo tipo de sofrimento que não tem explicação nenhuma nessa vida. Você não consegue entender por que você está sofrendo. Por exemplo, por que uma criança nasce deficiente? Nessa vida não foi, né? Porque ela está nascendo novinha ali, está nascendo deficiente. Muitas coisas que acontecem, por exemplo, tem pessoas que levam uma vida saudável. Eu conheci casos de pessoa que nunca bebeu, nunca teve vício nenhum, nunca teve nada e tal. Quando chegou a certa idade, deu uma cirrose no cara e o cara morreu. Eu falei, meu Deus, como é que pode esse cara ter tido cirrose? Se ele não bebia, né? Se ele não fazia nada de estripulia nenhuma, é uma pessoa regrada, uma pessoa que morreu de cirrose. Não tem explicação nessa vida. E muitas situações que nós fomos estudar, nós iríamos pontuar aqui e falar uma porção de situações desse tipo. Não tem explicação nessa vida. Aí entra Kardec lá. Se Deus é bom, se Deus é justo, essa causa tem que ser justa. Se não está nessa vida, está na outra. Há os dois tipos de sofrimento. Né? Primeiro nós falamos do atual, nós estamos falando de vidas passadas. Porque não tem explicação nessa. Não tem outra saída. Se você não fizer isso, se você não for procurar esse sofrimento em outra época, em outra situação, a justiça de Deus vai periclitar. Porque como é que você vai implicar um Deus justo? Uma criança que nasce deficiente, numa casa pobre, com dificuldade, né? Uma criança nasce deficiente e a família pobre, com dificuldade, desde criança aquela dificuldade na vida e tal. Outros nascem em berço de ouro, né? Tem toda uma proteção da família, né? Tem toda a ajuda, tudo para crescer na vida e ser um homem vitorioso. Deus seria justo se nós não fôssemos olhar na vida passada, se não fosse procurar a causa lá em outras vidas? Deus seria justo numa situação dessa? Não. Então vamos pesquisar para saber se Deus é justo ou não? Vamos à vida passada. Aí entra o problema do sofrimento das vidas passadas. É quando essa vida aqui você não consegue explicar o que a pessoa está passando. E a gente sabe muito bem como é que isso acontece, né? O que acontece? Quem foi mau pai, né? Quem foi mau pai vai sofrer pelos filhos agora que está aqui trazendo dificuldade. Quem assassinou vai ter que cumprir a sua vida, a sua expiação através de um sofrimento qualquer para cobrir essa dívida. Lá no Rio de Janeiro, eu contava lá na hora da mocidade, a gente estava aprendendo, né, naquela época, e os companheiros mais idade que a gente, eles sempre têm aquela oportunidade, quando tem a oportunidade de ensinar a gente, explicar alguma coisa, né? Tá vendo só, irmão? Olha aí. Na prática, né? Porque a gente lê lá no livro, eu li lá no livro tal, que quando a gente é novo, então, que está começando a estudar o Espírito, a gente quer ler um livro atrás do outro, né? Aí tu vê uma lição daqui, outra lição dali, mas lição ao vivo, assim, você vê na hora, assim, né? Lição de momento, assim, às vezes é difícil. E aí o companheiro que é mais experiente, ele mostra pra gente na hora, e isso vai enriquecer o conhecimento da gente. O que aconteceu? Era uma companheira que morava numa determinada comunidade lá perto desse centro, que a gente frequentava. Aí essa companheira chegou lá e tinha muita pessoa lá que era assistida da casa. E ela era uma dessas assistidas. Ela chegou lá, essa irmã não tinha as duas mãos.
Ela tinha só, né? Nasceu sem as duas mãos. Tá? E chegou exaltado, brigando com o nosso presidente lá da casa. Olha, o senhor precisa saber o seguinte, ele conhecia a outra também, porque ele conhecia todo mundo no morro. Ele chegava lá no morro, o morro todo conhecia o presidente, todo mundo. Ele saía até aquela turma de gente atrás dele, né? Ele conhecia todo mundo. Aí ele falou assim, olha, só fique sabendo que a fulana fez isso comigo, fez aquilo, e naquele ambiente ali, eles têm um negócio de umas rixas, umas divisões, umas coisas, né? E as coisas quando crescem muito, se exaltam, chegam a um nível de agressão mesmo. Ela falou assim, ela tem que agradecer, ela tem que agradecer de não ter duas mãos, porque se eu tivesse a mão, eu ia pegar um revólver e ia dar um tiro na cara dela. Aí o presidente olhou para mim assim, viu, mano, por que ela está sem a mão? Eu falei, caramba, é mesmo, né? Como é que Deus é bom para ela? Deus é ruim para ela por ter tirado a mão dela? Não. Deus é bom para ela. Por que Deus é bom para ela? Porque se ela tivesse as mãos, ela ia cometer um assassinato, gente. Olha só como é que Deus sabe fazer as coisas. Não é isso? Talvez ela já trouxesse de vidas passadas a tendência de querer matar. Talvez viesse matar, se ela viesse para o Brasil, ia continuar agindo daquela maneira. Quantas vezes ela deve ter empunhado o revólver? Aí Deus falou assim, bem, a lei divina, né? A gente fala Deus, a lei divina, né? Porque Deus age pelas leis. A lei divina diz assim, bem, então essa aí tem que nascer sem a mão agora para não assassinar mais ninguém. E vem, ó, sem as mãos. Talvez muitas vidas ela agiu daquela maneira, ela vinha por braço, vamos ver se dessa vez ela não mata ninguém, mas não. Daí então, agora dessa vez para não... Isso, aí já vem, né? Já vai voltando. É aquele negócio, você perde o direito de usar determinadas coisas e com a experiência, com o aprendizado, você vai tornar o teu direito a usar outra vez esse dom. Deus não tira nada de ninguém. A criatura burra, nessa encarnação, foi inteligente na outra, não soube usar a inteligência na outra. Então ele não consegue aprender nada. Muitos que nascem com problema de mongolismo, né? De idiotia, cretinice, né? Essas pessoas que nascem com problemas mentais, muitos foram gênios. Né? Por exemplo, às vezes o gênio, ele usa a inteligência dele para fazer coisas, por exemplo, armas mortíferas, né? Fazer arma de destruição, né? Guerras biológicas. O camarada tem uma inteligência fantástica e usa aquilo para trazer prejuízo para a humanidade. Aí quando o cara chega no mundo espiritual, a dor dele, o sofrimento dele é tão grande, mas tão grande, que a espiritualidade fala assim, ó, você desarranjou o quê? Isso geralmente é de acordo com a parte que você desarranjou do seu organismo. Né? Essa nasceu sem as mãos, usava a mão para Deus. Jesus não disse lá, não está lá no Evangelho, bem-aventurados sois vós por ter entrado na vida sem um olho, do que o seu olho servir de causa de escândalo. Entrar sem a mão do que a mão servir de causa de escândalo. Entrar idiota, porque o seu cérebro foi motivo de escândalo de outra encarnação. Ele não fala assim lá no Evangelho, mas pode se colocar também isso. Né? A gente pode abranger o negócio, abrir o leque. Jesus disse lá o essencial, e nós, com a doutrina espírita, vamos abrir o leque, vamos mostrar tudo para nós. Então, o que acontece? Muitas pessoas que reencarnam assim, nessa condição são espíritos de uma inteligência, não envolveu ainda o lado do amor, né? O lado do sentimento, mas de inteligências avançadíssimas, importantíssimas, que estão aprendendo através da prisão, porque isso aqui é uma prisão. Já pensou? Um camarada que é tremendamente intelectualizado, com conhecimento fantástico. Ele tem um organismo onde ele não pode desenvolver o conhecimento dele, onde não pode exercitar essa coisa, ele fica como se um preso que está preso numa grade lá e que não pode sair, porque ele é perigoso para a sociedade. Como aquele espírito que foi muito ruim na outra encarnação e não conseguiu evoluir no mundo espiritual, ele também vem com problemas mentais exatamente para não repetir os atos. Justamente para não... Esses mesmos são para isso, para não repetir. Porque talvez se a pessoa nascer nas mesmas condições, ela vai repetir tudo outra vez. Então ela tem que passar a experiência. Isso é como se fosse o pai que pega um filho que faz uma coisa errada e ele botasse o filho de castigo. Ó, você vai ficar determinado tempo aí para refletir sobre o que você fez, porque o castigo é isso, né? Não adianta o pai chegar, botar o filho de castigo lá e não explicar. Ele tem que explicar, meu filho, você vai ficar de castigo aqui, você vai ficar tanto tempo. Você vai ficar pensando o tempo todo isso que você fez, se foi certo ou se foi errado. Aí o filho fica lá chorando, pensando, eu não acredito, fica lá e tal. Aí daqui a pouco o camarada libera o filho do castigo, o filho vai. Torna a fazer outra vez, ele bota outra vez de castigo. Até que o camarada aprende e não faz mais.
E assim é que Deus faz com a gente. Como nós somos amorosos com os nossos filhos, Deus é muito mais amoroso conosco ainda. E é assim que Ele faz. Ele vai fazendo com que a gente vai aprendendo devagarzinho ali as lições e mostrando para nós, trazendo para nós esses conhecimentos para o nosso coração. Nós estamos falando aqui numa casa onde nós viemos procurar um pouco de alívio para o nosso sofrimento, né? Quem de nós aqui, eu, por exemplo, quando eu passo as minhas dificuldades, eu corro aqui no Cristo. E geralmente eu sou socorrido, mas eu sou socorrido aqui com amor, com fraternidade, com carinho, com o amor dos companheiros. E todos nós vemos nessa casa a procura de algum alívio para o nosso sofrimento e também de conhecimento, né? Eu venho muito por causa do conhecimento. É claro que na hora das minhas necessidades eu procuro também. A gente deve procurar. Deve. Se você está precisando, se você está numa situação que você está fragilizado, precisa de um atendimento, está passando por uma experiência difícil, com quem que você vai conversar? Um outro companheiro que pode te ajudar. E essa casa está aberta para isso. Então, se você tem essa necessidade, vem. Vem porque a casa vai te receber. E eu venho também quando eu estou precisando. Né? Mas uma coisa interessante é que nós temos que aprender que esse sofrimento não é um mal para nós. Desde o início eu estou mostrando aqui, já mostrei o problema da coisa. Então a gente entendeu o seguinte, começar a aceitar o sofrimento. Né? Uma das coisas mais importantes é a resignação. Né? Por exemplo, eu já entendi tudo que eu estou passando. Né? Eu não tenho meio de conjurar isso, de me livrar desse sofrimento. Eu sei que isso é uma coisa que está na minha vida e que é importante para mim. Que é o amor de Deus que está vindo ao meu encontro, me dando uma oportunidade para eu crescer espiritualmente. Então, o que eu vou fazer? Me resignar. Continuar procurando ajuda, procurar insistir para que a gente possa continuar aprendendo, mas me resignar, sem se revoltar. Porque quando a gente se revolta, né, Deus é bom com a gente, dá essa oportunidade. A gente se revolta, a gente não está aproveitando a oportunidade, gente. A gente não está aproveitando a oportunidade. E existem sofrimentos tão grandes, que são superlativos mesmo na vida da gente, mas que muitas das vezes são portas que Deus abre para direcionar a vida, a gente para um determinado lugar, uma determinada orientação na vida. Por exemplo, a gente passa por tem uma opção de doença na vida da gente, doençazinha daqui, tá, um dia lá você cai mesmo com um problema sério, aí eu vou procurar o Acriste, né? Aí a pessoa vem correndo aqui no Acriste, chega aqui, recebe a ajuda ali, recebe a ajuda dos companheiros e recebe também o Evangelho, recebe ali os livros para estudar e tal. Aí o cara começa a ler aqueles livros assim, pô, eu nunca tinha visto falar sobre essa doutrina aqui, sobre esse ensinamento aqui, que beleza, né? E tal. Aí o que te fez você chegar àquele conhecimento? Aquela necessidade que você fez de correr lá, ó. Aí chegou lá, você encontrou o quê? O alívio? Foi bom. Mas o mais importante foi o que você encontrou de conhecimento. O alívio, você quando morrer, o corpo vai ficar lá debaixo da terra. Seja a doença que for, câncer, qualquer. Vai morrer, o câncer vai ficar lá debaixo da terra. Mas aquilo que você recebeu do Evangelho, do coração do amigo que te abraçou aqui, que te levou a você o amor, isso vai ficar. Que é o mais importante, gente. A minha namorada de 64 anos, me aconselha sempre a mim a vivenciar com eu. E eu acho que tem que voltar muita vez. É isso aí. A vivência é vivenciar com erro, é isso aí. Vivenciar com erro é difícil, você vê uma coisa errada, aleluia. Eu tenho que voltar na terra muitas vezes. Mas muitas das vezes a gente tem que... Tem coisas que não podem ser resolvidas. Por exemplo, quando a coisa pode ser resolvida, que a gente pode saber que pode tomar uma atitude e resolver, ajudar alguém e tal, é até um dever nosso. Porque ninguém aqui está fazendo apologia ao sofrimento, gente. Ninguém aqui está fazendo apologia ao sofrimento. Não é? A doutrina espírita não é uma doutrina de apologia ao sofrimento. Ela é uma doutrina de apologia à alegria, à felicidade. Essa é a apologia real da doutrina espírita. Mas acontece que nós somos espíritos imperfeitos ainda. Nós podemos até ser felizes. Podemos ser felizes dentro do sofrimento? Eu vou contar para vocês aqui um caso muito importante de um espírito iluminado, que vive no mundo espiritual, que eu acho que alguns já conheceu, já viu falar aqui, foi Jesus Gonçalves. Quem foi Jesus Gonçalves? Jesus Gonçalves era um homem de uma inteligência fantástica, um espírito muito inteligente, muito... E ele, em uma certa época da vida dele, desenvolveu uma doença chamada de lepra. Hoje nós chamamos de Hansen. Né? Mal de Hansen. Muito bem. O mal de Hansen, hoje,
é curado no ambulatório. Se você tiver um mal de Hansen hoje, você vai no ambulatório, toma lá uma anfetamina, parece, né? Acho que é a anfetamina que toma. Toma lá a anfetamina, fala o tratamento. Durante os primeiros meses ele pode ser contagioso e tal, você fica um pouco recolhido. Depois que passou aquele período da incubação, acabou, não tem mais contágio, você vai viver na sociedade normalmente, toma o remédio e fica curado. Mas na época do Gerson Gonçalves, lepra, o camarada era segregado da sociedade. Eles formavam colônias. A colônia que vivia era em São Paulo. E ele era poeta, escrevia versos lindíssimos. Tem poesias do Gerson Gonçalves de uma maravilha. Era um espírito sensível, mas estava nesse sofrimento da lepra. E não aceitava como teve espírito, ele não aceitava nada de conhecimento, porque ele era um homem intelectualizado. Ele não tinha esse negócio de religião com ele nem nada. Mas os espíritas estavam sempre lá na colônia. Eu fui muitas vezes numa colônia que tem aqui em Venda das Pedras. Tinha em Jacarepaguá também. Jacarepaguá, Curubaiti. Mas eu ia muito em Venda das Pedras. Porque a casa que eu frequentava lá no Rio de Janeiro fazia uma excursão para lá de 2 em 2 meses. E eu ia sempre lá, na época da mocidade, então eu estava sempre lá. Olha, gente, o sofrimento da lepra é uma coisa tão difícil, tão dolorosa. E é muito bom que a gente frequente esses lugares, que a gente vá conhecer. Sabe por quê? Porque a gente aprende com o sofrimento dos outros. A gente via os companheiros lá, com lepra, cantando. Olha, no final, quando a gente terminava, porque a nossa pós-socorro religiosa, nós tínhamos uma coisa muito fraterna. A gente não ficava muito sobre religião. A gente falava, cantava, fazia prece, tudo. Mas no final a gente cantava, fazia. Aí pegava o violão e eles dançavam, eles brincavam, eles dançavam. Tinha muitos lá que era de uma alegria no coração imensa. Não lepra. Aprender a conviver com o sofrimento. Se você não pode conjurar, você tem que aprender a conviver. Porque um dia aquilo vai acabar e você vai entrar na porta da sua verdadeira felicidade, da sua alegria verdadeira. E você pode ser feliz estando sofrendo? Pode. Pode sim. Se você vê o sofrimento do outro lado. Se você vê o sofrimento de um lado, do lado ruim, do lado mal, do lado perverso, você vai sofrer. Vai entrar em depressão, não vai conseguir encontrar alívio para você. Mas se você vê que aquilo é uma escola, é um aprendizado, é uma lição importante, que é a missão, que é o amor de Deus em você, você vai encarar a coisa de outra forma, você vai conseguir até ser um pouco feliz. Porque na Terra, como diz lá no Evangelho mesmo, não existe a felicidade perfeita. Existe a felicidade relativa. Até porque nós somos espíritos imperfeitos, com prova de expiação, não podemos ser felizes plenamente. Mas podemos gozar uma relativa felicidade. Então, quando nós falamos do nosso irmão Gerson Gonçalves, vou contar aqui o caso dele, ele estava na colônia de Curupaiti e ele tinha problema de Hansen. Curupaiti não, é lá em São Paulo. Eu não consigo falar o nome, porque é uma cidade, eu não consigo lembrar o nome. Aí, os espíritos iam lá fazer, o que nós fazemos aqui, eles iam fazer lá em São Paulo, né? Faziam prece, davam passe, atendia as pessoas, aquela alegria, aquela coisa toda. E ele reservado no campo dele. E ele via os espíritas falar. Um homem inteligente, né? Um homem preparado. Escutava a doutrina, escutava a pregação, naturalmente que ele via alguma coisa de lógica naquilo ali. Mas ele não acreditava, não aceitava. Por que ele era leproso? Por que ele estava sofrendo daquele jeito? Né? Mas além da lepra, ele tinha uma outra doença que tirava ele do prumo. Ele já tirava do prumo com a lepra, mas essa outra era pior ainda. Quando atacava ele, tirava ele do prumo mesmo. Que era um problema que ele tinha no fígado. Quando ele sentia a dor